Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje apresentando, junto com a nossa querida presidente. Então, o meu nome é Isis, estou como conselheira estadual para assuntos das pessoas com deficiência, também estou como secretária executiva desse mesmo conselho, sou professora de educação especial da Rede Municipal de Paulínia, atuando na sala de recursos multifuncional. Sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos escuros, cabelos encaracolados, com luzes, e uso 2 brincos de argolas em formato de coração, pequenos. Estou com uma blusa verde. Lembrando, hoje o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ao fundo, tenho um painel com um armário e com algumas fotos em alguns porta-retratos. Venho aqui hoje apresentar o Dr. Rafael Giger, que vai apresentar para a gente a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. São desafios ou oportunidades? Geminiano com ascendente em Aquário e Lua em Virgem. Com você, Dr. Rafael, com a palavra. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui nessa noite importante de luta da pessoa com deficiência. Me descrevendo, sou um homem branco, uso barba, bigode, tenho 35 anos de idade, estou de óculos escuro, tenho deficiência visual. Eu tenho um cabelo liso, preto, comprido, amarrado num rabo de cavalo nas costas. Estou usando uma camisa social listrada, não sei exatamente dizer quais são as cores dela, porque eu comprei esse fim de semana num brechó. E eu começo já tendo começado, porque logo antes do evento inicial, eu pedi para a Isis mudar o protocolo e me apresentar da forma que ela me apresentou. Claro que é um quebra-gelo, né? Sim, eu sou geminiano com ascendente em Aquário e Lua em Virgem, mas eu pedi para que ela me apresentasse assim como uma provocação. Porque ninguém se apresenta desse jeito num evento. Em regra, ninguém se apresenta desse jeito. Normalmente a gente diz oi, tudo bem? E depois, nome, ocupação e formação. Meu nome é Rafael Giger, sou auditor fiscal do trabalho, fiscalizo cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, sou engenheiro de formação, engenheiro de materiais, sou pós-graduado em saúde e segurança do trabalhador e em em direitos humanos e acessibilidade. É assim que a gente se apresenta. Nome, formação e ocupação, em praticamente qualquer lugar. E eu digo isso para a gente fazer a seguinte reflexão. O que sobra para uma pessoa se por conta da deficiência dela ou por outra razão, ela é excluída da possibilidade de trabalhar ou de estudar? Como essa pessoa vai se apresentar? Meu nome é Rafael Giger, sou deficiente visual. É isso que vai restar para mim? A gente poderia entrar na discussão, né, que nossa sociedade é muito pautada no trabalho. Né? Tu é alguém se tu trabalha. Costumo dizer que existe o cidadão de primeira classe, aquele que tem um emprego fora, traz dinheiro. O cidadão de segunda classe, normalmente relegado a mulheres donas de casa, que tem um trabalho doméstico não remunerado. E, por fim, o de terceira classe, aquele que não produz, aquele que não dá dinheiro. Não vamos entrar aqui na discussão se isso é bom ou se isso é ruim. Isso é um fato. Nossa sociedade é pautada no trabalho. E a gente é considerado gente, considerado alguém, se a gente pode se apresentar dando nome, formação e ocupação. Senão a gente é menos. Nessa lógica, para a inclusão da pessoa com deficiência, que é sobre essa luta que a gente está falando, é fundamental que a pessoa com deficiência também possa trabalhar não só pelo trabalho. Claro, pelo trabalho sim, pela possibilidade de ter uma renda, mas pela dignidade. Como eu comentei antes, além de ser geminiano, eu sou fiscal do trabalho, fiscalizo as empresas para contratarem pessoas com deficiência, e nesses 10 anos de fiscalização, eu tive contato com histórias muito importantes de transformação.
Uma colega minha que faz mais trabalhos de combate ao trabalho escravo, né, resgate de pessoas em redução à condição análoga à escravidão moderna, ela me falou uma vez: olha, Rafael, a gente faz resgate, porque esse é o jargão que a gente utiliza lá na fiscalização, a gente faz o resgate de trabalhadores em condição de escravo. Mas vocês da fiscalização de cotas de pessoas com deficiência também fazem um resgate. É um resgate de cidadania. Eu digo isso para contar para vocês uma das primeiras histórias que aconteceram em minha fiscalização. Claro, qualquer pessoa com deficiência vai ter histórias para contar de não conseguir acessar o mercado de trabalho, de ter, às vezes, nível superior e não conseguir emprego, enquanto, do outro lado, as empresas dizem que não encontram pessoas para contratar. Mas o que eu quero contar não é de uma história pessoal minha, embora pudesse. A minha carteira de trabalho e previdência social até hoje está em branco. Nunca consegui emprego na iniciativa privada. Precisei prestar um concurso público, que não é fácil. Que é menos fácil ainda para uma pessoa com deficiência que não sabe qual que vai ser a acessibilidade do concurso. Mas prestei esse concurso e hoje eu tenho o orgulho de fazer essa fiscalização. Numa das primeiras fiscalizações de cota, uma empresa demandada pela fiscalização contratou um rapaz de 25 anos de idade, com deficiência intelectual. Tinha mais uma questão esse rapaz. Ele era corcunda. E todo mundo naquela cidade, pelo menos talvez no bairro, na rua, conhecia aquele rapaz que tinha deficiência intelectual e era corcunda, e tinha 25 anos de idade, provavelmente filho da fulana. Ele começou a trabalhar, ainda na condição de aprendiz, mas para depois ser efetivado. Mas a questão é que ele começou a chegar em casa de uniforme. Começou a ter uma ocupação, uma carteira de trabalho assinada. Gente, em uma semana, indo para a empresa, toda a cidade, a família, os vizinhos, a empresa, todo mundo se surpreendeu quando aquele rapaz que era corcunda, 25 anos de idade, começou a andar ereto. Começou a andar reto. E todo mundo se chocou ao descobrir que aquela corcunda dele não era uma comorbidade da deficiência intelectual. Era falta de autoestima. Ele não compreendia um monte de coisa, mas uma coisa ele tinha certeza. Ele entendia. Todo mundo saía para trabalhar e ficava em casa. Todo mundo trazia dinheiro e ele dava custo. Todo mundo tinha suas relações sociais no trabalho e ele esperava as pessoas chegarem para contar como é que foi sua história do dia. E as pessoas com deficiência não querem trabalhar porque recebem benefício assistencial. Se eu pudesse receber um benefício, não saía de casa. Mentira. Em primeiro lugar, é pequena parcela das pessoas com deficiência que recebem benefício assistencial. Mesmo se isso fosse verdade, tirando essas pessoas pelo IBGE, só pegando deficiências moderadas ou grave, haveria pessoas com deficiência em idade laboral, idade de trabalhar, que não percebem benefício assistencial suficiente para cumprir 9,7 vezes as reservas para pessoas com deficiência. Dava para cumprir 10 vezes as cotas no Brasil. E a gente só tem 50% das vagas ocupadas. Mas com a pandemia, essa história de que não querem trabalhar, né, a gente supondo que as pessoas que recebem benefício assistencial não querem trabalhar, o que não é verdade. Com a pandemia, muita gente começou a receber o auxílio emergencial, o benefício emergencial. Quem que gostou de ficar em casa? A gente não consegue. Nós somos seres sociais. A gente precisa interagir. A gente precisa de dignidade. E a gente consegue isso com a convivência. Quando a gente fala dessa inclusão da pessoa com deficiência, é disso que a gente está falando. De direito à dignidade. Me pediram para falar sobre as oportunidades, né, e os desafios. Bom, das oportunidades aqui a gente já começou a falar. É da gente se sentir gente. Já vi muita mãe dizendo, sinto que meu filho agora é gente porque trabalha. Por mais pesado que isso seja, eu ouvi de uma mãe, ela externalizava o que ela sentia. Tu só é gente quando tu é produtivo, quando tu tem uma ocupação, quando tu tem uma educação. E quando a gente proíbe as pessoas com deficiência desse processo, a gente está proibindo a dignidade. Quais são os desafios? Os desafios são reconhecer que a pessoa com deficiência, e eu vou contar um segredo que é uma obviedade para vocês, as pessoas com deficiência não conseguem fazer tudo, por definição. Mesmo o conceito social da deficiência, que diz que a pessoa com deficiência precisa de duas coisas.
ter limitações de ordem física, intelectual, sensorial, mental, mas inseridas numa sociedade que ignora a sua diversidade. Uma pessoa que tem limitações numa sociedade com total acessibilidade e acesso a todos os seus direitos, ela não experimenta a deficiência. Mas a primeira coisa para ser uma pessoa com deficiência é ter limitações. Se tu não tem limitações, tu não vai ser uma pessoa com deficiência. Tu vai ser uma pessoa com deficiência se tiver essas limitações e estiver numa sociedade que está pouco se lixando para ti. Basicamente é isso. Então, qual que é o desafio? Reconhecer que sim, nós, pessoas com deficiência, não conseguimos fazer tudo. O direito ao trabalho não é um direito à empresa ser obrigada a te entrevistar. Não, a ação afirmativa da lei de cotas, ela exige que as empresas reservem cargos para pessoas de um determinado público. Que público é esse? Pessoas que têm limitações e que têm direito à acessibilidade e adequações. Enquanto a empresa disser, estou disponível para contratar pessoas com deficiência, desde que subam a escada para chegar no RH, para entrevista, façam uma entrevista com o gestor que não entende Libras, preencham esse formulário em papel e tinta, ainda que tenha deficiência visual, porque não vai ter braille, não vai ter um software ledor, compreendam todas as atividades do processo, e daí sim posso te contratar. Qual é o desafio? O desafio é ter uma lei de cotas. Foi superado em 91. Foi suficiente? Não. Próximo desafio, ter uma fiscalização, porque não basta no Brasil ter uma lei, tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser cumprida. E assim, pessoal, vão atrás depois da fiscalização. Qual é o próximo desafio? As empresas entenderem que, se quiserem contratar pessoas com deficiência, elas têm que saber que tem deficiência, tem limitações, e a empresa que precisa, se adaptar à diversidade humana, e 2, reconhecer os potenciais da pessoa e assumir que ela vai ter limitações, sim. Faz parte da sua própria natureza. Esperar que uma pessoa, um trabalhador com deficiência, não apresente nenhuma limitação e não precise de adaptações, é exigir que ele se comporte contra a sua própria natureza. Esse é o desafio. Reconhecer que sim, a empresa precisa mudar, a sociedade precisa se transformar. E o próximo desafio é o capacitismo estrutural. Porque a gente ainda naturaliza a sociedade fazer esse apartheid com as pessoas com deficiência. Se a gente andasse na rua hoje e visse uma loja de roupas que seja, e na frente da loja tivesse uma placa dizendo: aqui pessoas pretas, pessoas negras não são bem-vindas, o que a gente faria? Como a gente se sentiria? Provavelmente, talvez você só imaginando isso, o coração já acelerou, a boca já ficou seca, o sangue já ferveu, só imaginando a cena. A gente provavelmente tiraria uma foto com o celular, marcaria a loja, já faria uma denúncia na hora, ligaria para a polícia, quebraria a placa, entraria indignado na loja. A gente não aceita. Eu não estou dizendo que não existe mais racismo no Brasil. Eu estou dizendo que existem limites que são inultrapassáveis, inventando a palavra aqui, intransponíveis. A gente não aceita isso. Acaba com o nosso dia. A gente para ali. Agora, o que a gente faz quando a gente passa na frente da mesma loja de roupas que tem 3 degraus para o cliente subir e não tem uma rampa? A gente só segue o nosso dia. Porque a gente naturalizou o que nós, em 1800, naturalizávamos. Que pessoas pretas não têm alma, não têm direito. Que antes a gente naturalizava que mulheres não têm que votar. E hoje a gente olha para isso com asco, com raiva, com perplexidade, com estranheza. Mas a gente ainda acha que as pessoas com deficiência, bom, problema delas. Né? A gente tem que compreender, sim, que o novo conceito da deficiência, esse olhar biopsicossocial, essa visão social da deficiência, coloca na sociedade a responsabilidade pela falta de acesso da pessoa com deficiência, mas a gente tem que também se indignar com isso. A questão de acessibilidade não é uma questão de arquitetura, de desenho técnico, de projeto. É uma questão de direitos humanos, assim como o apartheid contra os negros, assim como as mulheres não poderem votar.
Ninguém está livre de se tornar pessoa com deficiência, e eu não gosto desse argumento, embora ele seja verdadeiro. A gente tem que usar o argumento de que todo mundo, lá em 48, né, depois que as minorias se curvaram às maiorias a ponto de serem exterminadas na Alemanha nazista, porque a vontade da maioria ela tem um limite, nunca pode recusar os direitos das minorias, não é as minorias se curvarem às maiorias, e sim as maiorias observarem o que as minorias precisam. A gente passou desse extremo a ponto das nações se juntarem e falar, pá, gente, passamos do ponto. Vamos aqui se juntar e fazer a Carta Universal dos Direitos Humanos, que começa com todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Vejam só, ela não está dizendo que as pessoas são iguais, está dizendo que elas são iguais em dignidades e direitos, porque as pessoas são diferentes e devem ser tratadas de forma diferente na medida que são diferentes, e de forma igual na medida que são iguais, para que todos acessem o direito. Direito ao trabalho, que, como eu falei antes, é o direito à dignidade. Ok, pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, mas ela não consegue fazer tudo. Tudo bem, será cobrado o que ela consegue fazer. Ok, pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, mas tem uma escada. Tira a escada. Ai, Rafael, mas é muito caro tornar um prédio acessível. É muito caro construir um prédio e vocês construíram. Que prioridades a gente está tendo? Né? E nesse dia de luta, eu convido vocês a se indignar. Foi em 1948 que a Carta Universal dos Direitos Humanos foi escrita. E o que a gente fez desde então? Em, acho que menos de 20 anos, ou 21 anos depois, a gente fez uma geringonça que foi até a Lua, isso mesmo, tem Lua em Virgem, mas estou falando da Lua de verdade, aquela orbitando a Terra, aquela flutuando no espaço, aquela rocha flutuante. A gente fez uma geringonça, foi até lá, fincou uma bandeirola e voltou. E ainda tem gente morrendo de fome. E ainda tem gente considerado menos gente e não entra na loja e a gente não se irrita com isso. Que tipo de prioridade a gente tem? A oportunidade ao trabalho da pessoa com deficiência é a dignidade. O desafio é não ser reconhecida como quem ela é e a sociedade não perceber que a sociedade não é uma sociedade espartana onde a pessoa nasceu com algum defeito e é jogada num precipício. É uma sociedade onde todo mundo tem direito, independente de qualquer coisa. Esse é o desafio. Agora a gente tem que pensar do outro lado, tá? E por outro lado, a sociedade. E eu acho que esse é o X da questão, muito importante. A gente não tem que pensar que o dia da luta da pessoa com deficiência é da pessoa com deficiência contra uma sociedade excludente. Porque se de um lado tem uma pessoa com deficiência querendo ser incluída, querendo ter direito à acessibilidade, querendo acessar, por outro lado, nós temos uma sociedade querendo ser inclusiva, querendo tornar-se acessível. A gente tem que parar com essa ideia de que a pessoa com deficiência é contra a sociedade. Não. Assim como a nossa sociedade não quer mais escravidão, não quer mais racismo, não quer mais machismo, não quer mais mulheres sem direitos, não quer mais ausência de direitos de pessoas de outras religiões, a nossa sociedade ela quer que todos os brasileiros, todos os cidadãos do mundo, possam respirar com tranquilidade, sabendo que tem direito igual a todo mundo. É isso que a gente quer. Assim como a gente se indigna com a placa pretos não são bem-vindos, a gente tem que se indignar com o fato de que a nossa sociedade ainda não atingiu o nosso objetivo. São as pessoas com deficiência mais a sociedade buscando algo inclusivo. Quando a gente está incluindo uma pessoa com deficiência numa empresa ou numa escola, quem ganha, claro, é a pessoa com deficiência, mas quem ganha é a escola, quem ganha é a empresa, quem ganha é o convívio. E é isso que a gente tem que perceber. Então, as oportunidades, a gente poderia ter olhado por esse outro ponto de vista. Quais são as oportunidades da inclusão da pessoa com deficiência para a sociedade? Gente, uma vez eu fui pegar um ônibus, né? Eu enxergo um pouquinho, eu vi que tinha uma senhora ali na parada, fui com minha bengala, com meu óculos. Ai, com licença, a senhora pode, por favor, me avisar quando passar o ônibus tal? Ela olhou para o meu óculos, olhou para minha bengala e disse, não tenho dinheiro. Claro que eu fiquei com raiva. Claro que deu vontade de abrir minha carteira e jogar em cima dela. Ah, já que tu não tem dinheiro.
Mas eu conto essa história para vocês, que é por isso que a nossa sociedade quer ser inclusiva. Se essa senhora tivesse tido um colega de escola com deficiência visual, talvez ela pensasse, olha, ali tem um rapaz, veio falar comigo, talvez esteja indo para a escola. Se ela tivesse tido um colega de trabalho com deficiência visual, talvez ela pensasse, bom, talvez ele esteja indo para o trabalho. Se tivesse alguém do convívio dela, ela pensa, bom, será que ele conhece o fulano? Porque, né, tem esse mito que todas as pessoas com deficiência se conhecem entre si. Na militância a gente vai se conhecendo, né? Mas o fato é que se ela tivesse o convívio, ela não teria dito o que ela disse. A gente consegue ver muita melhora, claro, aqui falando do racismo, muita coisa tem que melhorar, mas com as cotas raciais nas universidades, não só passou a ter convivência, mas começou a ser pautadas questões que nós brancos nem tínhamos ideia de que existiam e que eram necessárias. Precisamos das pessoas com deficiência pautando essas discussões nas universidades e convivendo nas empresas, nas escolas, em todos os ambientes. Para que não se olhe para uma pessoa com deficiência e ache que ela só quer dinheiro numa parada de ônibus. Então, os desafios para a sociedade e as oportunidades para a sociedade com a inclusão de pessoas com deficiência. E eu termino aqui reforçando a importância da defesa intransigente de uma lei de cotas. A lei de cotas fechou 30 anos esse ano e só 50% das cotas estão ocupadas. E quando eu falei para vocês que dá para cumprir as cotas 10 vezes no Brasil. Só que a lei tem 30 anos e a fiscalização tem 15. Então dá para dizer que a lei de cotas tem 15 anos só. Né? De 2009 a 2018, o mercado de trabalho cresceu 13% e para as pessoas com deficiência cresceu 68%, por conta da fiscalização. Ainda tem muita coisa para melhorar. Principalmente quando a gente vê que 92%, mais especificamente 91,7%, das 450 mil pessoas com deficiência hoje trabalhando, estão em empresas obrigadas a cota. Quando, na verdade, a maioria dos cargos estão nas outras empresas, nas empresas menores. Então, isso é a prova cabal, inequívoca, de que sem uma lei de cotas, sem a fiscalização dessa lei de cotas, que ainda não é suficiente, mas sem o que já tem, a gente teria 400 mil pessoas com deficiência voltando para casa sem emprego. Ainda é o mundo que a gente vive. É ainda a sociedade onde tem o cidadão de primeira classe, de segunda classe, terceira classe e a pessoa com deficiência. Que não precisa entrar numa loja, porque é caro tornar um prédio acessível. E é isso que a gente precisa superar. Quero acreditar que, como a gente olha para trás e fica estarrecido com a escravidão, com o voto, né, censitário ou sem voto feminino, a gente fica perplexo e a gente vê os sufragistas, a gente vê as pessoas contra as leis de escravidão e fica pensando, meu Deus, sério que se discutia isso? Eu quero que alguém, daqui a alguns anos, quem sabe 20, 30, 50 anos, assista esse seminário, esse fórum, enfim, esse dia de luta, e pensem, sério? Sério que eles precisavam discutir isso? Sério que eles não se davam conta que as pessoas com deficiência faz parte da diversidade humana, não conseguem fazer tudo, e é só adaptar para elas? Para terem acesso à dignidade? Sério que viam que elas não tinham o mesmo direito que todo mundo na prática? Espero que isso aconteça logo. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Acho que meu tempo já se esgotou. É isso mesmo. Então, obrigado, gente. Privilégio falar com vocês. Se alguém tiverem... Oi. Que honra para você estar participando aqui do nosso Fórum Paulista, com essa fala, com esse jeito e com esse jeitinho todinho seu, descontraído, falando com a gente, uma forma que todo mundo consiga entender. E é como você falou, né? Eu espero que não chegue daqui 50 anos.
eu sou mais otimista. Eu quero que, no máximo, daqui uns 10 anos, o pessoal fale, nossa, é sério que vocês discutiam sobre isso? Né? Mas eu sei que a luta não é fácil, né? As coisas não acontecem de forma fácil, embora, que nem você colocou aí, a gente tem a lei e tudo mais, e a gente não quer nada além do que é direito do ser humano, né? A gente quer viver e ter igualdade de oportunidades, igual todo mundo. Ser diferente é tão normal, ninguém é igual a ninguém, né? Rafa, muito obrigado. Deus abençoe pela sua participação, pela sua presença. Eu queria abrir para perguntas, mas a gente tem um tempo muito pequeno, né? E assim como eu falei com os convidados da tarde, um dia, se você nos der a honra, a oportunidade, a gente faz uma live exclusiva com você, para você falar das experiências, né? De toda a situação do trabalho da pessoa com deficiência, das vivências. Viu, gente? Eu vou confessar uma coisa aqui, eu espero que ele fale do Instagram dele, que ele escreve muitos textos bons, que eu adoro, sou muito fã, né? Então, você tem a palavra para vender o seu peixe. Porque eu quero que todo mundo, assim como eu, compartilhe das suas ideias, dos seus textos, que são muito bons. E eu aprendo muito com eles. Obrigado, querida. O que aconteceu é que foi uma transformação, né? Tudo se transforma. Eu mesmo me transformei. Como eu falei, eu fiscalizo há 10 anos, talvez 8 anos, fiscalizando cotas para pessoas com deficiência e discriminação. E por muito tempo, para mim, foi só uma rotina e números. E eu ficava satisfeito quando batia minhas metas. Enfim, eu incluí muitas pessoas já por conta das minhas fiscalizações. Só que com a maturidade, com terapia, com o passar do tempo, eu consegui dar aquele olhar que eu comentei da minha colega no começo, sobre o resgate de cidadania, o que estava acontecendo. E eu comecei a botar o pé no freio, respirar e prestar atenção no que estava acontecendo. Como essa história que eu contei para vocês. E eu comecei a escrever essas histórias no Facebook, né? E com o passar do tempo, o pessoal começou a gostar porque eu falo de pessoas de verdade, né? Não são super-heróis com super habilidades que superam todas as barreiras. Não, são pessoas que não conseguem fazer tudo. E que têm sua primeira oportunidade de trabalho e se veem diferentes. Assim como eu me vi, assim como muitas pessoas com deficiência que estão assistindo, que podem pensar na sua própria história de como mudou sua autoestima depois que começou a trabalhar. E eu comecei a escrever no Facebook, e ano passado eu abri uma conta do Instagram como um repositório dessas histórias. Eu adoraria ser mais um digital influencer, fazer dancinhas de TikTok, mas não tenho tempo para isso. Então, é um repositório das minhas histórias, estão lá escritas. Espero que eu consiga transformar num livro, que só preciso revisar os textos, porque material já tem. Quem sabe ano que vem a gente possa andar aí pelo Brasil contando histórias, porque no fundo é isso que eu sou, um contador de histórias. O nome do Instagram é Vidas Além da Cota. Me cobrem lá, porque tem mais histórias que eu não coloquei, daí de vez em quando eu coloco. Não é vida, é Vidas Além da Cota. E se quiserem seguir também, aqui, acho que aqui abaixo tem no meu nome, né? Tem o Instagram também, que é Rafael Giger. Se não acharem que ele, é só procurar por esse aqui e me pedirem lá. Tá bom, Letícia? Fico feliz que tu gosta das histórias, fico feliz que tu queira compartilhar também, e fico feliz de ter a oportunidade de falar com vocês. Super aceito um dia para a gente falar mais sobre esses tantos assuntos que são muitos, né? Sim, muito obrigada, viu, Rafael? Eu ia deixar você sem perguntas, mas tem uma aqui que eu tenho que fazer, tá? Por favor. Ó, como o senhor analisa seu mandato como conselheiro do CONAD e a atuação desse órgão nacional na efetivação da política pública para a pessoa com deficiência? Se você conseguir ser breve, mas eu tinha que fazer essa pergunta. Tá bom. Eu acho que não foi colocado aqui, eu não sou mais conselheiro do CONAD, sequer existe o CONAD Sim. Atualmente, né? Eu entrei no CONAD, não consigo precisar, foi durante o mandato e fui saído antes do fim, né? Fui saído, claro, sempre tem uma explicação que se dá, mas na prática a minha leitura foi que eu fiz o meu trabalho. Basicamente, nunca fui militante, porque minha cadeira não era de militante, era representante do Ministério da Economia, mas eu atentei que tinha 2 manifestações do governo que eram inconstitucionais, né, seja o decreto da educação especial,
que eu falei que era inconstitucional, porque o conselho não tinha sido ouvido. 3 semanas depois, o STF disse que era inconstitucional. E também a avaliação da deficiência, que já estava há anos desenvolvida, definida, com pesquisas científicas, com homologação pela Universidade de Brasília, e surgiu um outro instrumento, né, que alguém iluminado fez, com objetivos muito mais econômicos e com muito menos de cidadania. E falei, olha, tudo bem tu criar um outro instrumento, mas tu precisa ter, né, o mesmo nível de tecnicidade, de cientificidade para poder criticar o instrumento. Enfim, infelizmente não era o desejo do governo, eu representava a cadeira no governo, e nesse momento eu acabei sendo saído. Essa é a minha leitura, né? Essa é a minha opinião, assim, pessoal, de Rafael. Então eu vejo que eu acho que eu fiz a minha parte. Não fiz militância, que minha cadeira não era de militância, eu apontei os erros, que eu acho que é isso que um conselheiro faz, e acho que tem gente que não sabe, né, ouvir conselhos, né? Infelizmente a gente está vivendo esse momento. Obrigada, Rafael. Eu gosto de você porque você é muito sincero e você aponta, e isso é muito importante. Isso faz de você uma pessoa melhor, isso faz de você uma pessoa referência naquilo que você faz. Muito obrigado. Então, já está feito o convite para uma live, tá? Então, eu estou fazendo isso publicamente. Então, que a gente possa se reunir outra vez em uma live e ter mais um tempinho de papo sobre a pessoa com deficiência. Eu falo papo porque, assim, o jeito como você faz torna descontraído, né? O ambiente fica mais fácil de ser trabalhado e a gente discursa, né? Avalia coisas importantes, mas não com tanta seriedade. Então, eu acho que você coloca isso já no começo das suas palestras e eu gosto muito. Muito obrigada pela sua participação, Rafael. Muito obrigado. Boa noite de lutas para vocês.